a Ásia, né? Então ela era chamada também de luz da Ásia. Então, alguns fatos importantes. Éfeso tornou-se um dos grandes centros do movimento cristão primitivo. De fato, depois da queda de Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, então ela tornou-se o centro cristão mais importante da época. Depois que Jerusalém foi destruída, então a Ásia aqui ela ficou sendo um dos centros mais importantes da época, principalmente a cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. Então, Paulo usava essa cidade como sua sede de operações na Ásia Menor. Durante esse tempo, ele escreveu as suas epístolas aos Coríntios também, né? Então, conforme a gente está vendo, Paulo usava a cidade como sua sede de operações na Ásia Menor. Durante esse tempo também ele escreveu suas epístolas aos Coríntios. Então, no tempo de Paulo, como a gente já viu, tinha muitas pessoas naquela cidade. Vejamos aqui alguns pontos sobre a religiosidade de Éfeso, irmão. A religiosidade de Éfeso, né? A cidade, ela abrigava o templo de Ártemis, ou seja, a deusa Diana, que é a deusa da fertilidade, construído em mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte aqui, no caso, sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Irmão, a idolatria, conforme a gente sabe, é tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus na vida do ser humano. No caso aqui, a religiosidade da cidade de Éfeso lá, era muito centralizada. Ela era uma cidade muito idólatra. E lá ela pegou uma deusa como, vamos dizer, a deusa protetora, né? No caso aqui, a deusa Diana. A deusa Diana, irmão, conforme a gente está vendo aqui, que é a Ártemis, inclusive essa Ártemis aqui, deusa Diana, ainda hoje ela é conhecida como a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha dos Super Amigos, né? Ela é chamada de Ártemis, a deusa Diana. Então Diana, irmão, ela tornou-se uma das principais deusas da cidade. E também um grande empreendimento comercial foi estabelecido em torno do seu nome, que no caso é Ártemis, né? Então era o nome grego de Diana. Ela era representada armada de arco e flecha, que usava a fim de subjugar os monstros gigantes. Ela era considerada uma divindade benéfica e ajudadora, por isso que o povo queria ela. Inclusive, qual a diferença hoje? Todas as pessoas que procuram uma divindade é porque querem que ela seja algo protetor, algo que venha ajudar ela a determinados assuntos. Então, ela veio a ser identificada como a deusa da luz e da noite, né? Seu domínio era a natureza, ela dominava a natureza. Diana também era adorada como a deusa virgem, reverenciada pelas donzelas como sua protetora. No entanto, nos primeiros dias da sua história, foram-lhe oferecidos sacrifícios humanos. O templo de Diana, irmão, isso aqui é alguns tipos de curiosidade. O templo de Diana foi erigido ali 550 anos antes de Cristo. Figurava como uma das maravilhas do mundo antigo. Ficava em plataforma com cerca de 130 metros de comprimento por cerca de 73 metros de largura. Essa era a grandiosidade do templo daquela cidade, né? No caso, ficava a plataforma cerca de 130 metros de comprimento por cerca de 73 metros de largura. Então, irmão, o templo da deusa Diana ali, juntamente com a cidade, né, ele foi destruído umas duas vezes eles foram ali também saqueados, né, queimados, né, juntamente com a própria cidade. Foi incendiado. O incêndio ficou o mais notório, foi no ano de 336 a.C., ateado por Edésio, né? Acredito que algumas das pessoas que estão ouvindo aí já conhecem mais ou menos a história. Então, incendiado, ficou notório no 336 a.C., ateado por um Edésio, de nome Erostrato, né? O que teria feito apenas com o propósito de imortalizar o seu nome.
mas esse templo sempre era reconstruído pelos efésios novamente, devido eles respeitarem a Deus, né, endeusarem ela e terem ela como fonte de renda. Então eles reconstruíam novamente o templo. Todavia, em 262 depois de Cristo, os bárbaros e godos arrasaram-no e assim terminou a sua história. Então o templo já não foi mais construído, né? Acabou ali aproximadamente em 262 depois de Cristo. Esse templo foi eliminado. Então o culto idólatras em Éfeso tinha o apoio dos livros sagrados chamado Epéfisia, Gramata, que eram numerosos livros que continham encantos, artes mágicas, etc. Esses livros aí, irmãos, foi o que foi queimado em praça pública, quando o povo se convertia. Eles vinham e traziam os livros e queimavam, e ao mesmo tempo se voltavam para o Deus de Israel, através da pregação do Evangelho, através de Paulo. Então esses livros aqui eram os que foram queimados, né? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Como esse estudo aqui, irmãos, ele é um pouco muito histórico, né? A gente está vendo que está buscando muito para o lado da história, né? Então é um ponto histórico, porque aqui nós estamos aqui estudando a carta aos Efésios desde o seu início. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, o período que escreveu, por que escreveu. Então ele se torna um pouco muito histórico. Ele está voltado muito para o lado da história. A igreja de Éfeso. Como foi criada a igreja de Éfeso? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante aproximadamente 3 anos, né? Está lá em Atos capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga, por espaço de 3 meses, lá em Atos capítulo 19, versículo 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar e também para expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo, né, ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e segundo Irineu, em 130 a 202 depois de Cristo. Bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, irmãos, a gente está vendo aqui sobre os destinatários. A cidade de Éfeso, a religiosidade, como a gente já viu, eles eram adoradores da deusa Diana, adoravam em um templo que foi destruído por 2 vezes e depois reconstruído e por fim destruído, né? E aqui a igreja de Éfeso, como foi o fundamento. Então, Paulo provavelmente foi um dos fundadores do evangelho ali, porém de passagem, né? E logo após foram outras pessoas também que ficaram passando por ali também, como a gente já viu. Então, a nossa saudação, ponto 3 aqui do tópico 2, saudação epistolar. A saudação mais breve dentre todos os escritos de Paulo, ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Pronto, irmãos. Nesse ponto aqui, destinatários, para quem foi escrito a carta que está aqui para nós como carta aos Efésios, ou livro aos Efésios, para quem foi escrito. Irmãos, até hoje, existe ainda algumas indagações, né? Existe alguém que diz que foi escrito para os Efésios, mas não existe só essa linha, né? Existem várias outras linhas de pensamentos que aparentemente tem alguma lógica, né?
Tanto é que até hoje tem alguns escritores, né, estudiosos, que não consideram o livro o livro escrito por Paulo destinado exclusivamente aos Efésios. Até porque existem alguns pontos a analisar. Primeiro, a grande dificuldade está no fato de as palavras em Éfeso não se encontrar na maioria dos artigos, nos manuscritos originais, mais antigos, né? Nos manuscritos mais antigos, provavelmente não está destinado a esse nome, não tem em Éfeso, não tem. E como não tem, alguns estudiosos acreditam que não foi escrito diretamente para eles. Então, isso é uma dificuldade para aqueles que tentam identificar as autorias do livro. Mas, fora isso, existem outros pontos que pode chegar a ter divergência, né? Parece que Paulo omitiu a localização geográfica para escrever a carta. Aí, por que Paulo omitiu a localização geográfica? Por quê, né? Outra dificuldade apontada pelos críticos modernos são os dois textos dentro da epístola, que dão a ideia que Paulo tivesse tido pouca familiaridade com os Efésios. Então, tem alguns textos da Bíblia, do livro aos Efésios mesmo, que alguns críticos, né, chegam a dizer que devido a esse texto aqui, eles chegam a criticar. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó, vamos ler aqui que é bom a gente ler, ó. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Ou seja, o que é que os críticos dizem em relação a esse ponto? Eles estão dizendo aqui que Paulo ele não tinha muita familiaridade com o povo ao qual ele estava escrevendo. Então, provavelmente não estaria escrevendo diretamente a ele, porque ele diz aqui, os críticos dizem, porque ele estava simplesmente ouvindo. Ó, o termo distante com que Paulo fala sobre ter ouvido acerca da fé dos seus leitores, lá em Efésios 1:15, conforme a gente já leu, e sobre o terem eles ouvido falar de seu ministério. Então, dá a entender que ele não tinha uma familiaridade, com o povo a qual ele estava escrevendo. Então, isso dá a impressão de ter escrito para outra igreja, não simplesmente para a igreja de Éfeso, né? Então, aí uns vão dar a entender. Então, se não foi escrito diretamente para a igreja de Éfeso, para quem foi escrito então? Então, alguns estudiosos também vêm a dizer que provavelmente foi escrito para a igreja de Laodiceia. Né? Então ela também tem sido colocada como um dos destinatários. Só que, por que foi que Paulo não colocou a escritura à igreja de Laodiceia? Então alguns estudiosos dizem que não foi colocado aqui na tradução da Bíblia devido a igreja de Laodiceia está lá em Apocalipse, né? Tá com uma má fama, né? Conforme alguns dizem, né? Então, por esse motivo, não foi colocado aqui no texto inicial também. Então, isso aqui são algumas indagações. Então, seria Laodiceia destinatária? Ninguém sabe, né? Seria a igreja de Éfeso propriamente a destinatária? Ninguém também não sabe. O importante, irmãos, é que o destino dessa carta ele não tem muita relevância. Por quê? Porque o que vale é o conteúdo que está escrito nela. E o conteúdo que está escrito nela, conforme nós vamos ver mais lá na frente, ele é destinado não simplesmente a uma igreja, mas é praticamente universal, né? Conforme a gente está vendo aqui na nossa própria lição, né? No ponto 4 aqui no finalzinho, o comentarista ele diz, ó, a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos, entendeu? Ó,
Era uma carta circular destinada